Bem-vindos a uma nova edição da ESEC TV, um programa produzido na Escola Superior de Educação de Coimbra. Hoje assinalamos o Dia Mundial da Televisão e falamos sobre os desafios da área da comunicação e do jornalismo. Vamos também escutar alguns jovens, estudantes da área, para perceber a relação que têm com a televisão. Fique connosco! Em Portugal, as emissões regulares de televisão começaram nos anos 50 através da RTP. Na Escola Superior de Educação de Coimbra, o ensino na área da comunicação teve início há mais de 30 anos e foi também neste contexto que surgiu a ESEC TV, um projeto criado por alunos e docentes do curso. Recordamos os 30 anos da comunicação na ESEC com uma reportagem que contou com a participação de docentes e profissionais da área, que nos guiam numa reflexão sobre o estudo da comunicação e do jornalismo, os avanços tecnológicos e os desafios do ensino. Vivemos um tempo em que os desafios são imensos. Talvez nunca tanto como hoje a comunicação seja tão importante e tão decisiva. Não concebo, por isso, um futuro no qual a formação em comunicação não seja um fator decisivo. O principal desafio hoje em dia do ensino superior é ensinar os seus alunos para a constante mudança. Quem estiver interessado em conhecer, quem estiver sempre com o propósito de saber mais, quem quiser, no fundo, perceber o que é que poderá vir a acontecer, está no sítio certo. Eu acho que esta escolha permanente entre tecnologia e conteúdo, nos dias que nós vivemos, está ultrapassada porque a tecnologia e o conteúdo passaram a ser a mesma coisa. É verdade. Basicamente, a minha motivação para ser jornalista foi a verdade. Eu dei a alegoria da caverna em filosofia no secundário e, para mim, os jornalistas eram aqueles que estavam com as figurinhas no muro a fazer as sombras para os outros verem. Portanto, eu queria ser uma das que estava a segurar nesse pauzinho e fazia as figurinhas para os outros. Terminei o curso a pensar que sabia tudo o que era preciso saber. Coisa que no primeiro dia de estágio caiu por terra. Senti-me completamente perdido e isso durou anos. Então aquilo que eu tenho feito nos últimos anos de carreira profissional tem sido muito descobrir as pontes entre o futuro tecnológico e digital dos negócios e aquilo que de mais estratégico continuamos a ter que beber e que muitos desses ensinamentos vêm dos anos 50, 70, 80. Há 30 anos ensinava-se para ser competente de um ponto de vista tecnológico, mas também de um ponto de vista reflexivo e analítico, em 3 meios: na imprensa, na rádio e na televisão. Hoje, estas fronteiras diluíram-se, estes 3 meios e mais alguns confluem para as mesmas plataformas. Hoje, a comunicação está ao serviço, está ao dispor de profissionais de informação, mas também das organizações, das empresas, mas está também ao alcance da comunidade. E isso implica um outro paradigma de formação na área dos médias. Eu acho que este é um papel que só as universidades e as escolas superiores, os politécnicos, podem trazer, porque são estas entidades que estão com os futuros profissionais o tempo suficiente para os obrigar a pensar nisto, que a deontologia não é uma coisa vã, que a ética não é para os outros e que esta conjugação entre a mensagem e o meio
é qualquer coisa que faz parte da forma como eles estão a comunicar. Ensinar essa mudança, porque o conhecimento não é estanque, é efetivamente um grande desafio. E neste sentido, o ensino superior, para ser bem sucedido e poder efetivamente acrescentar valor à sociedade, na minha opinião, tem que assentar numa tríade atualmente, que é esta capacidade de ensinar os alunos a terem espírito crítico. Por outro lado, prepararem os alunos para as plataformas do digital, não as que estão a ser usadas hoje, mas as que vão ser já usadas amanhã, e ao mesmo tempo uma ligação muito clara e muito próxima às empresas. Tudo está a mudar muito rapidamente. O que nós fazíamos há um ano, no que diz respeito à estratégia de content marketing, hoje em dia é completamente diferente. Isto aconteceu num par de meses por causa dos modelos de dados Large Language Models e a AI generativa, e é só um exemplo. Podíamos pegar em muitas outras áreas. Nós, infelizmente ou não, vivemos num mundo onde não é o mais inteligente que sobrevive, é o que se adapta melhor. Portanto, eu acho que o melhor é nós treinarmos-nos para sermos flexíveis, para sermos adaptativos, termos hard skills, mas muitas soft skills que nos vão permitir atualizarmos constantemente em termos de ferramentas técnicas para estarmos sempre em cima do acontecimento. Agora o ChatGPT diz-nos que realmente ou nós mudamos ideologicamente todo o sistema ou nós vamos ser facilmente substituídos. Portanto, ainda agora houve uma edição de jornal feito só com inteligência artificial. Isto é muito giro. Mas é preciso começar a falar sobre isto e começar a perceber como é que nós nos vamos adaptar aos novos mundos. Num mundo onde os conteúdos se multiplicam desmesuradamente e que acabam por, muitos deles, se transformarem até em desinformação, nós seremos sempre o vetor da fonte credível e da fonte de confiança que as empresas precisam e que a sociedade e a opinião pública em geral necessita também. O futuro do jornalismo está ligado à perspectiva otimista que tenho do futuro da humanidade e do futuro da democracia. Portanto, no dia em que eu achar que o jornalismo não tem um caminho, eu nesse dia tenho que pensar em me ir oferecer para uma missão interplanetária ou interestelar para me ir embora daqui para fora deste mundo. Quer dizer, agora, jornalismo é uma coisa, jornalistas é outra coisa e ato jornalístico é ainda outra coisa. Portanto, os jornalistas hoje não podem ser os mesmos jornalistas que eram há 50 anos atrás, embora o jornalismo mantenha o mesmo papel no âmbito da democracia e da liberdade de imprensa. Quer dizer, no fundo, a grande diferença hoje é que tudo são fluxos de informação. Qual é que foi o propósito do dia? Foi efetivamente marcar aquele que é um domínio de formação muito importante nesta instituição e que tem vindo a crescer de uma forma considerável, que é a comunicação. Relativamente ao prémio da Virgínia Coutinho, a Virgínia foi uma pessoa marcante na instituição, no curso e nos professores, e que contribuiu também muito para o desenvolvimento do marketing em Portugal. Tanto é que, quando o seu desaparecimento físico, ela própria foi relembrada na Assembleia da República. É uma honra muito grande, especialmente ter sido a Virgínia Coutinho. É a vontade de dar continuidade a este legado e saber que CEO consegue ir mais longe e consegue apresentar tantas coisas bonitas e boas no mundo do marketing, e é uma área que efetivamente está em constante evolução e cada vez há mais concorrência, o que nos pode assustar um bocadinho, visto que somos recentes diplomados e vamos entrar agora no mercado de trabalho, mas é um pouco isso, temos que nos diferenciar, temos que saber como é que devemos aplicar a nossa criatividade e inovação para as empresas verem que nós somos acertados e somos aqueles que apresentam uma maior valência. Era nossa intenção homenagear um professor que nos deixou de forma muito prematura, o professor Francisco Amaral, mas que teve um papel muito determinante, muito decisivo naquilo que é a forma como a comunicação e os estudos dos média decorrem nesta escola. Nós gostávamos que o seu exemplo e a sua inspiração
de certa forma, continuasse presente. Sim, ainda hoje vejo televisão e vejo mais para jogos de futebol ou para reportagens, telejornal, coisas que me vão informar no dia-a-dia. Eu vejo mais mesmo quando sei que vai acontecer alguma coisa na parte do entretenimento. Telejornal, novelas, sim, eu gosto bastante de ver televisão. Tanto a nível de informação, entretenimento, seja o que for. Especialmente o telejornal à hora de jantar e também os programas de entretenimento que estão na televisão. O que mais costumo ver é YouTube, para ver conteúdos, assim em formato de vídeo, mas televisão realmente já não vejo. A televisão é algo que nos informa e nos entretém de certa forma também. Consegues fazer uma notícia e fazer com que chegue a muita gente graças à televisão. Acho que a televisão ainda tem muito aquela parte do acesso total a toda a gente. Acho que acima de tudo é proximidade. É um meio com um alcance massivo. E acho que é uma coisa que nos entretém bastante, seja notícias, programas de entretenimento, seja o que for, acho que é a proximidade. Recordamos ainda uma reportagem sobre o futuro do jornalismo na era do digital, num encontro que teve lugar na ESEC. Uma conversa com investigadores da área sobre a multiplicação de conteúdos, a desinformação, o discurso de ódio e o seu impacto nas sociedades democráticas. Nós temos sempre que nos perguntar por que determinados discursos de ódio, por que determinadas mensagens desinformativas emergem e qual é o estrago que ela pode fazer na nossa sociedade. Podemos dizer que a desinformação mais perigosa para a vida social, política, cultural e também para a nossa saúde mental, porque muitas desinformação atinge as nossas capacidades e as nossas funções cognitivas. Nós temos dois tipos de odiadores, falando de forma geral. Nós temos o odiador que ele nasce de uma explosão emocional do momento. Isso acontece, por exemplo, no futebol, de forma muito frequente. Por outro lado, nós temos os odiadores profissionais, grupos que se organizam para construir discursos de ódio contra determinados grupos, contra determinados políticos, contra determinadas pessoas e assim interferir no debate público. Uma das características, em parte, da desinformação do discurso de ódio contemporâneo é aquela de recuperar como uma raiz identitária. Só que essa raiz identitária assenta muito no nós contra o mundo restante, os outros considerados como de contaminados, como de falsos, como de contra o povo, outra palavra muito abusada para dar a ideia que quem promove a desinformação faz isso em prol de uma sociedade melhor. Quando nós formamos uma ideia sobre um determinado fenômeno, uma determinada realidade, nós tendemos a nos comportar de acordo com a ideia que nós temos sobre esse fenômeno. Nesse caso, nós temos, na verdade, grupos que são mais prejudicados ou que são vítimas do discurso de ódio mais do que outros. Nós sabemos, por exemplo, que as mulheres são mais vítimas do discurso de ódio do que os homens. Nós sabemos que os negros são vítimas preferenciais do discurso de ódio, um ódio racista, do que os brancos. Nós sabemos também que pessoas que têm diferentes direcionamentos afetivos, amorosos, podem ser mais vítimas do discurso de ódio do que outros grupos sociais. No fundo, o que nós estamos a colocar em causa é o direito que as pessoas têm de ser feliz, de buscar, de construir a realidade, de se posicionar diante da vida e fazer, olha, o que está garantido pela Constituição, está garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é essa busca da felicidade, que é a associação pacífica e, obviamente, que os discursos de ódio, quando propagados da forma como se propagam e a própria desinformação, colocam em causa justamente esses direitos fundamentais.
é uma desinformação que muitas vezes é criada através de combinações de diferentes atores. Alguns atores são políticos, podem ser nacionais como internacionais, fora de outros países. Podem ser tecnológicos, porque podemos ter muitos robôs, muitos sistemas de inteligência artificiais, muitos perfis falsos que produzem, reproduzem e partilham conteúdos falsos para disseminar e propagar e gerar confusão no âmbito da esfera pública. Podemos ter influencers prestáveis a serviços poucos transparentes de informações tendenciosas, falsas. Podem ter origens em comuns cidadãos que apenas querem contestar e querem agregar-se a alguém que é contra. O que naturalmente interessa a quem promove a desinformação é aquela de gerar este clima de afastamento, desapego, raiva, ou militarizar o debate para dar a ideia que algumas sociedades são mesmo sociedades inabitáveis, já decadentes, já em crise. Então é importante perceber isso, esse impacto individual que o discurso de ódio e que a desinformação tem, na maneira como nós nos relacionamos com o outro, nos relacionamos em sociedade, mas também um impacto coletivo que pode existir, que é a maneira como nós, por exemplo, votamos, a maneira como nós encaramos os diferentes grupos sociais e que moldam, obviamente, os rumos que nós caminhamos. O que as tecnologias podem fazer é reunir os odiadores, reunir os especialistas em desinformação, as pessoas que trabalham com caos desinformativo, podem aperfeiçoar as mensagens, pode fazer com que essas mensagens tenham uma propagação mais rápida, que alcance um número maior de pessoas. Mas a origem da desinformação, a origem do ódio, está justamente no que as pessoas carregam dentro de si. No ressentimento que as pessoas têm, na desilusão das pessoas, no medo das pessoas. O que muitas vezes a tecnologia faz é atiçar, é aprofundar, é potencializar elementos que já existiam antes fora das plataformas digitais. Há também razão para pedir uma reconfiguração do funcionamento do trabalho jornalístico, do funcionamento do trabalho político, uma reformulação das regras do jogo democrático. Portanto, pode haver uma grande desilusão, mas esta desilusão não pode dar aso a uma destruição dos edifícios, dos pilares sociais que têm ajudado, favorecido a convivência social. Um dos principais alvos dos discursos de ódio hoje são justamente os jornalistas, a comunicação social, os mídias. No fundo, o objetivo é descredibilizar o trabalho desses profissionais e descredibilizar o trabalho da comunicação social, justamente porque o que está em causa aqui é o poder de propagar ou não uma determinada informação e, com ela, moldar os rumos da sociedade. Portanto, a confiança como é que se conquista? Se conquista no terreno. Precisamos, de fato, de fazer algumas mudanças. Por exemplo, no contexto da comunicação, seria bom que no espaço jornalístico possam demonstrar que tenham pouca promiscuidade com interesses de cariz econômico ou partidário. Dar a ver que são realmente independentes. Depois, dar a ver que eles querem representar a pluralidade das facetas de uma sociedade e, portanto, não apenas garantir visibilidade e representatividade a alguns grupos sociais, mas aos vários grupos sociais. Existem inúmeras soluções para combater a desinformação, mas nenhuma solução isolada ela vai conseguir combater a desinformação. O combate à desinformação ela passa justamente pela articulação de um conjunto de medidas. Por um lado, medidas legais que possam punir os propagadores profissionais de desinformação. Por outro lado, nós temos que investir na literacia do cidadão, justamente na literacia mediática, porque eles possam cada vez ter um nível mais elevado de consciência sobre o que é uma informação de qualidade. As universidades, por um outro lado, têm um papel importantíssimo nisso, porque é ela que forma, por um lado, os jornalistas, quem produz a informação credível, de qualidade, mas, por outro lado, ela forma inúmeros outros profissionais, inúmeros outros cidadãos que não são jornalistas, mas que consomem conteúdo jornalístico. No fundo, para dizer que não existe uma única medida para combater a desinformação ou para combater os discursos de ódio.
Na verdade, o que nos falta é justamente articulação. Com os novos meios digitais, a televisão vai ficar um bocado para segundo plano, os novos meios digitais vão subir e vão ser mais importantes. Vai acabar por ser um bocado apagada, porque pronto, como nós agora temos as notícias em formato digital, acho que as pessoas vão acabar por esquecer um bocado da televisão. Eu acho que se vai transformar. Por exemplo, quando apareceu a televisão, muito provavelmente a gente que fazia rádio pensava que era o fim da rádio, mas não foi o fim, só se adaptou. E agora muitas das possíveis rádios que poderia haver hoje são podcasts. A minha avó ainda vê muita televisão, seja notícias, o telejornal, tanto de manhã como à noite, e as telenovelas, mas acho que, por exemplo, a internet se calhar já é mais difícil acesso para as pessoas de mais idade. Ou seja, pode ser acessível em qualquer sítio, telemóvel, tablet, computador, e acho que isso é muito importante. Também é importante termos a televisão para, por exemplo, para os mais velhos, porque eles não usam as redes sociais e também precisam de saber a informação do país. Já passaram muito também para o digital, os canais de televisão, de telenovelas, mostram muito na internet. E acho que mesmo assim ainda oferece aquela atualidade diferente da internet. Acho que pronto, vai começar a ser tudo por streaming mesmo. A televisão, penso que pode adaptar-se a estes meios, seja, por exemplo, no YouTube, no Twitch. Pronto, Twitch é mais de jogos, mas quem sabe uma plataforma que possa surgir. Mas eu penso que a televisão não vai morrer como um mercado como tal. A televisão é um acesso para toda a gente. É sempre diferente a televisão da internet. Dá-me mais prazer ver desporto na televisão do que propriamente outras coisas. Eu acho que vai ser um futuro positivo. É isso? É isso. Esta foi mais uma edição da ESEC TV. Contamos consigo já no próximo programa. E já sabem, podem seguir o nosso trabalho nas plataformas online ou na emissão tradicional todas as sextas-feiras na RTP2. Tenham um bom fim de semana.